Nós fazemos rituais o tempo todo. E eu vou te provar isso nesse vídeo. Mas o que é um ritual? Ele é um conjunto de ações e práticas, sejam religiosas ou não, que têm um valor simbólico. E ao decorrer da nossa vida, nós passamos por diversos rituais, sejam eles grandes ou pequenos rituais, de cunho social, religioso. E algum desses rituais que marcam momentos importantes da nossa vida são conhecidos como rituais de passagem, que geralmente estão relacionados a transições de ciclos, relacionados ao nascimento, ao desenvolvimento ou amadurecimento, seja num matrimônio ou até em alguns casos de status social, e também sobre a morte. E você vai perceber, se não em todas, mas na maioria das tradições religiosas, que existem todos esses rituais, como por exemplo para o nascimento. Existem rituais que celebram a chegada de um novo ser humano em uma determinada comunidade, seja religiosa ou não, assim como eu disse. Como o batismo, que nós podemos identificar no cristianismo, na Umbanda, no Candomblé. Em algumas dessas tradições não é conhecido por esse nome batismo, mas sim por outros termos, como iniciação, e no Candomblé como Icomojade, já que o termo batismo ele surgiu de uma influência cristã que significa purificar, purificando a criança do pecado original. E essa é a maior função do batismo no catolicismo, por exemplo. Já no judaísmo tem a circuncisão, que se chama Brit Milá. E me perdoem sobre a pronúncia se ela estiver muito incorreta, se alguém puder me corrigir, por favor, coloque nos comentários, mas é só a título de informação. E para as meninas, tem um ritual chamado Simchat, que seria o, entre aspas, o batismo no judaísmo. E há outro ritual também no judaísmo que se chama mikveh, que não necessariamente é utilizado no nascimento da pessoa, mas sim é como se fosse um ritual de purificação, que é inclusive utilizado na primeira menstruação da mulher. E já no âmbito social, saindo um pouco da parte religiosa, nós temos o famoso chá de bebê. Em alguns lugares é chamado de chá de cegonha, de chá de berço, que é uma festa para anunciar a chegada de um bebê numa família. E uma curiosidade é que esse termo ele surgiu na Inglaterra, por volta do século XIX, que era chamado de baby shower. E agora já para rituais de passagem para um processo, uma fase de amadurecimento da pessoa, que geralmente marcam ali a transição da fase da adolescência para a vida adulta, ou até para fortalecer algum compromisso comunitário ou religioso, para reafirmar a sua fé ou assumir uma função dentro daquele contexto social. No judaísmo, nós temos o Bar Mitzvah, que é para os meninos, e Bat Mitzvah para as meninas. Já no catolicismo, nós temos a Crisma, que tem como função reafirmar essa fé, e dentro de um contexto social, no caso das mulheres em específico, nós temos a própria menstruação, que ao decorrer da história e para muitos povos era um momento muito importante porque demarcava o momento em que uma menina se tornava uma mulher, ou seja, em que ela amadurecia. E acaba sendo até um ritual interno biológico da mulher, porque ela sofre uma transformação do seu organismo onde não tem como ela reverter aquilo. Logo, o seu organismo ele se altera de uma forma definitiva. Em algumas civilizações antigas ou mais tradicionalistas, a primeira menstruação da mulher já simbolizava também que ela estava apta para se casar. E era uma coisa que acontecia logo em seguida da outra. Não tinha esse processo do tipo, vou conhecer uma pessoa para depois de um tempo, se eu tiver a certeza de que eu quero continuar com aquela pessoa, eu vou me casar. Não, e até porque muitas vezes nesses contextos, a mulher ela não tinha opção com quem ela iria casar. Geralmente eram os pais que escolhiam, como se fosse uma espécie de negociação mesmo. E já para os meninos, em algumas civilizações, existiam as cerimônias de caça ou de o abate de um animal, para que demarcasse ali a sua fase de amadurecimento, ou para também assumir um papel na sua comunidade, ou até mesmo se tornarem guerreiros. E a gente vê isso em algumas séries ou filmes mesmo, que tinha essa cerimônia, onde o menino passando da sua adolescência para a fase adulta, ele era lançado numa mata, numa floresta para caçar um animal sozinho, e coisa do tipo. Nós temos também os rituais matrimoniais ou casamento, e é presente de forma quase ou unânime em diversas tradições ou religiões, que demarca a união de um casal, seja de forma civil ou religiosa. E é claro, dentro de cada tradição vamos ter as suas particularidades de como esse ritual ele acontece, seja com cânticos, com oferendas, decorações, símbolos ou outras características, que simbolizam
simbolizem essa união, essa harmonia ou a proteção do próprio casal. E hoje, no âmbito civil, nós temos o próprio casamento no cartório, que não deixa de ser um ritual também matrimonial, onde o casal será reconhecido perante ao Estado que é um casal. E temos também os rituais de morte ou pós-morte, que também são conhecidos como rituais fúnebres, que geralmente simbolizam a passagem de um indivíduo de um plano de existência para o outro, ou como forma de despedida apenas, ou de luto. Em algumas tradições, tem os velórios como forma de homenagem às pessoas que partiram, com purificações, orações, preces, cânticos, incensos, e em seguida tem o sepultamento ou a cremação. No judaísmo, por exemplo, o corpo da pessoa que faleceu, ele é lavado, depois ele é envolto em uma mortalha branca e o corpo é colocado dentro de um caixão simples, que é para simbolizar de que todos são iguais perante a morte. Em algumas tradições, como a gente pode ver em diversos filmes ou séries também, no México tem o Dia de los Muertos, onde acontecem festividades, são oferecidos alimentos, bebidas para os mortos, como uma forma de honrá-los e até mesmo se conectar com eles. Já no Tibete, os corpos eles são deixados em locais altos da natureza, como montanhas, por exemplo, de uma forma que ele fique realmente exposto, para que a decomposição aconteça de forma natural e exposta na natureza, ou seja, para que a própria natureza faça esse ritual. Já no budismo e no hinduísmo, nós temos a cremação também, que é muito comum, e até em alguns povos antigos pagãos, a morte ela tinha um outro significado para essas civilizações. E eles realizavam festas alegres, oferendas com alimentos, bebidas também, realizando homenagens e celebrações para realizar esse ritual de passagem. E é claro, de acordo com a região, com a civilização, isso era interpretado de formas variáveis, tá? Ou até mesmo realizado. Mas uma característica muito importante desses rituais fúnebres dessas civilizações pagãs era que eles tinham como objetivo principal honrar o espírito dos mortos e facilitar o seu encontro com os deuses, para que eles pudessem ter uma boa passagem e uma boa pós-vida. E já nos casos de rituais de status social, nós temos alguns exemplos mais fora da nossa realidade, mas que ainda assim existem até hoje, que são as coroações de reis e rainhas. E antigamente tinha os rituais para eleger os faraós, os imperadores, imperatrizes, os monarcas, os militares e os militares até hoje, ou até mesmo os rituais de investidura, e que esses nós conseguimos ver presentes em diversas séries ou filmes, como por exemplo em Game of Thrones, ou qualquer outro filme medieval, que é onde basicamente nesse ritual o rei ou autoridade ali do reino colocava uma espada sobre o ombro de um nobre, de um membro da realeza, para lhe conceder um título, como por exemplo de um cavaleiro. E até a própria nossa colação de grau, que a gente vê em formaturas hoje em dia, é um ritual que estabelece um status social para uma pessoa, que reconhece ali a transição de um aluno para uma vida profissional. E esses são alguns exemplos de alguns rituais que estão presentes em diversas fases da nossa vida, seja num contexto religioso ou não. Há também outros rituais que eles demarcam a mudança de estações do ano, de ciclos da natureza, assim como, por exemplo, o próprio Réveillon ou Ano Novo, que demarca o começo e o fim de um ano, e que as pessoas costumam se vestir de branco, estourar champanhes, colocar oferendas na mesa para celebrar o início de um novo ciclo. Então, é um ritual muito presente dentro do nosso contexto e dentro da nossa realidade, e que pode ser comemorado de forma religiosa ou não, mas que praticamente todas ou muitas pessoas realizam esse tipo de ritual. E existem também os pequenos rituais que nós realizamos no nosso dia a dia, seja religioso ou não também, como, por exemplo, realizar uma oração antes de dormir ou a caminho do trabalho, praticar yoga, fazer uma meditação, tomar um banho de ervas, colocar uma oferenda no seu altar e até aquele popularmente conhecido colocar o café para o santo, fazer algum tipo de prece, acender uma vela com um copo d'água do lado, seja para uma entidade, uma divindade ou recitar mantras, e existem vários outros. E agora, fora desse âmbito religioso, nós temos também os rituais de você levantar da cama, escovar os dentes, tomar um banho, preparar um café ou um chá. Existem pessoas que fazem desse processo como se fosse um ritual mesmo, onde se coloca num estado de presença ali, tem todo um preparo adequado, onde você vai moer os grãos do café, colocar uma quantidade determinada de água em determinada temperatura,
Isso é ritual puro. O próprio fato de você colocar uma roupa adequada para você poder ir trabalhar, isso também é um ritual. Porque, assim, muito provavelmente você não vai ao seu trabalho se você tem que se deslocar até o seu trabalho com a mesma roupa que você usa para dormir, ou no dia a dia. Você usa um uniforme ou uma roupa um pouco mais adequada para aquele contexto. E é praticamente uma vestimenta ritualística, que você só usa naquela ocasião. E sabe quando você passa por alguém, você deseja bom dia, boa tarde ou boa noite? Isso também é um ato ritualístico. Sabe também aquela cerveja que você adora tomar depois do expediente na sexta-feira? Isso também é um ritual. Sabe também aquele almoço de domingo com a sua família? Que você se reúne na casa da sua avó e ela faz sempre aqueles mesmos pratos que todo mundo ama? Isso também é uma tradição e um ritual familiar. E todos esses pequenos e grandes rituais, eles dão significado para a nossa existência. Eles dão significado para a nossa rotina e para o nosso cotidiano. E os rituais, por si só, eles são inerentes à natureza humana. Nós somos seres ritualísticos e simbólicos. E isso que nos conecta com a nossa natureza ao redor e com a nossa natureza interna, seja de forma religiosa ou não. E aí, agora que você descobriu que você também faz rituais o tempo todo e nem percebia, comenta aqui quais são os rituais que você tem um hábito de fazer no seu dia a dia, seja de forma religiosa ou não. Se você curtiu esse vídeo, dá um like e se inscreve nesse canal para continuar recebendo esses conteúdos. E compartilha também com os amigos que possam ter interesse nesses assuntos.